pessoal, tudo bem? Queria agradecer muito sua presença aqui. Espero que estejam bem, confortáveis, alimentados. Prazer, meu nome é Gustavo. Esse aqui é o canal do Integrando o Ser. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje nesse vídeo. Eu queria falar um pouco sobre... Tem muito de um processo pessoal meu, né? Mas acredito que eu vejo também que esse processo é embasado em várias tradições, em várias escolas de conhecimento, mas é muito importante também a nossa experiência empírica, que a nossa experiência empírica é a prova. Não adianta nada a gente só acreditar numa coisa, a gente tem que testar ela e sentir se realmente é válida, se serve pra gente. E esse é o convite que eu quero fazer aqui para vocês. Vou falar um pouco sobre esse processo da meditação e a importância disso para a saúde mental. E, primeiramente, a importância da saúde mental para a vida humana, para o bem-estar pessoal e coletivo humano. Então, grande parte das dificuldades que a gente tem, seja doenças, seja conflitos, seja desigualdade social, sofrimento de maneira geral, tem a raiz na nossa dificuldade de lidar com as nossas emoções. Então, as emoções humanas, né, são um processo desafiador para todos nós. Então, é muito importante que a gente compreenda qual que é o mecanismo do nosso corpo que embasa as nossas ações, né, do nosso cérebro. Então, a gente tem o nosso cérebro, né, dividido em camadas, né, a gente tem o cérebro reptiliano e o sistema límbico, que são, digamos assim, uma camada mais primitiva, que está associado com essa questão de sobrevivência, com essa inteligência que mantém o corpo vivo. E porque o corpo tem um mecanismo muito forte, por isso que quando a gente fala de transcender o instinto, não é uma coisa simples, porque o corpo tem uma força muito grande, um mecanismo que obriga ele a se manter vivo. Então, as emoções primordiais que fazem o bebê chorar, buscando o prazer, o quentinho, porque na fase oral, que o bebê está mamando no seio da mãe, é extremamente prazeroso. Tanto que Freud disse, né, que o primeiro prazer que a gente tem, os mamíferos têm, é na boca. Então essa busca pelo prazer, pelo conforto, está associado com a necessidade de sobrevivência, a busca pela sobrevivência. Então existe esse mecanismo de buscar o prazer e evitar a dor. Isso é uma coisa inevitável, né? Inconscientemente a gente vai fazer isso, certo? Porque o corpo vai querer se manter vivo através do alimento, da busca pelo alimento, a busca por comer. Então, se o alimento está ruim, o sabor do alimento é desagradável, é um sinal de que ele não é bom para o meu organismo. Esse é o lado bom desse mecanismo de prazer e dor. Se eu chego num lugar, por exemplo, e tem um cheiro nocivo, um cheiro de coisa podre, significa que é o meu olfato dando alerta de que aquilo é nocivo para mim e para eu me afastar daquilo. Então, existe esse movimento de se aproximar do prazer, das experiências prazerosas, o sexo, o impulso sexual. É extremamente prazeroso porque é o que gera a vida. É o que garante que exista a vida material, é esse impulso sexual. Então, a gente tem que entender que a gente tem, claro que cada fase da vida vai mudando, a gente tem esses impulsos muito fortes dentro da gente. E, como eu trago aqui para vocês o conceito da consciência, que a consciência ela é além desse mecanismo do corpo, a consciência é o eu verdadeiro, é o que eu sou. O corpo é uma roupa que tem esse mecanismo e a gente se funde com o corpo, como um avatar. A gente se funde e vai sentir, vai se integrar plenamente com a Terra, com as questões do corpo, mas a gente também tem a bagagem da consciência, né? Tem o processo da consciência, da alma, digamos assim. E ocorre essa fusão. E a nossa dificuldade humana é lidar com isso, lidar com o instinto, lidar com a sobrevivência. É utilizar a nossa inteligência, né, de uma forma favorável, né? Então vamos lá. Essas emoções primitivas que a gente tem fazem com que a gente busque se autopreservar. Todo mundo inconscientemente quer se autopreservar, né? E o que garante isso é esse impulso de luta e fuga, né? E não só de luta e fuga, mas, por exemplo, para você ir atrás de uma coisa que é prazerosa, existe uma bioquímica, existe uma energia que é criada para você ir atrás da procriação, por exemplo. Ou para você ir atrás de um alimento gostoso, né? Então, essa prontidão, essa avidez
você viu a oportunidade de uma coisa boa e você vai, tem a ver com isso. Da mesma forma que, trazendo outro aspecto, quando você tem uma experiência prazerosa, né, é uma coisa. Quando você tem uma experiência dolorosa, uma experiência que te coloque numa possibilidade de uma ameaça à sua vida. Pegando o exemplo mais primitivo possível da selva. Você está lá na selva, aparece o leão. A necessidade de sobreviver, vai ativar muita adrenalina, vai ativar uma bioquímica que vai te trazer uma energia para se movimentar, ou correr, ou lutar. Então, numa situação de extrema ameaça física, vai ativar esse mecanismo de luta e fuga, certo? Então, você vai correr ou lutar. Mas, por exemplo, quando não é possível nem correr, nem lutar, o processo que acontece é o processo da paralisia. Você pode ver que existem animais, até principalmente insetos, que utilizam esse mecanismo de se fingir de morto para não serem atacados, né? Então, isso acontece também, por exemplo, em situações, pegando um caso pesado de traumas, por exemplo, sexuais com crianças, né? Onde, naquele momento, a criança ela sente aquela ameaça, mas ela se sente indefesa. Então, ela paralisa. Ela cria um mecanismo de paralisia para se proteger da dor. Então, a paralisia, o bloqueio, é um mecanismo de proteção. Então, qualquer situação que a gente interprete, que a nossa mente interprete, que vai ameaçar, ou a gente vai se defender, correndo ou fugindo, ou encarando, né, brigando, ou a gente vai paralisar, a gente vai travar, né? Mais para frente a gente vai falar de uma terceira possibilidade, como que a gente não age através desse impulso básico, desse instinto básico corpóreo, e age através de um discernimento, de uma consciência diferente, né, mais conectada com a sutileza. A gente vai chegar nisso, vamos falar um pouco dessa questão ainda do instinto. E aí, instintivamente, situações traumáticas da nossa vida que a gente não teve como dar vazão, que a gente criou uma energia para lutar ou fugir, e essa energia não foi dada vazão, vai ficar presa, a musculatura vai se enrijecer por causa do mecanismo de defesa, e aquela energia vai ficar presa e vai gerar bloqueios no corpo. Esses bloqueios podem ter consequências físicas, fisiológicas, né? E consequências psicológicas, porque emoções é energia em movimento. Então, por exemplo, a pessoa que toma muita pancada na vida, naturalmente ela vai desenvolvendo um mecanismo de defesa porque ela fica apática. Ela vai querer bloquear o sentir. A pessoa vai desesperadamente querer bloquear o sentir e percebe que a pessoa não tem culpa disso, porque é um mecanismo inconsciente, é uma programação instintiva. Por isso que o processo aqui é o processo da gente trazer consciência, né, para esse mecanismo, para poder, digamos, agir de um lugar mais de consciência, de escolha, para poder ir além do instintivo, do primitivo, do automático inconsciente, né? A proposta é toda essa, né? Esse é o processo de humanizar-se. Então, esse seria o processo de humanizar-se. Então, os traumas passados causam bloqueios, e a gente vai criando essa proteção, né? Só que essa proteção, a gente cria um personagem que não é a pureza da nossa essência. Então, a nossa essência pura, ela fica ofuscada, ela fica bloqueada. Então, esse processo da intuição, esse processo de eu conectar com o meu propósito de vida, com a minha singularidade, esse processo da espontaneidade, ele vai se perdendo, né, por conta dessa necessidade que a gente cria de se defender, né? Então, às vezes, uma pessoa que aparentemente está bem, né, que ela está tranquila, mas tem que tomar cuidado para ver se essa tranquilidade é uma apatia. Porque se a pessoa, por exemplo, não sente uma natural empatia, um natural senso de conexão com todas as formas de vida, não significa que ela tá abundante de energia, não significa que ela tá com o coração aberto. Porque tranquilidade real é coração aberto, né? É a frequência do amor. Mas às vezes uma tranquilidade pode estar disfarçando uma profunda dor que a gente não quer entrar em contato. Mas para se libertar dessas dores, desses processos, e acessar a nossa essência, acessar nosso potencial,
acessar uma experiência de uma saúde integral, eu diria até fisiológica, isso vai se refletir fisiologicamente, vai se refletir na nossa vontade, nas coisas que a gente vai ter vontade de fazer, no nosso comportamento, né? Então, é muito importante que esse processo seja feito, porque a sociedade é uma sociedade que nos anestesia, né? A gente cria vários mecanismos de anestesia e a gente nunca acessa. Por isso que a nossa vida não muda, né? Por isso que a nossa vida fica um caos. Isso a gente também pode chamar do processo de inteligência emocional. Então, beleza. Existe a memória, né? E qualquer situação no aqui e agora que me remeta a sensações parecidas com essa memória, com essa situação passada que me causou trauma, eu vou me proteger, eu vou brigar, eu vou me afastar, vou travar, certo? E, da mesma forma, situações que deram certo, que me deram sensação de prazer, de gratificação no passado, eu vou fazer de tudo para perpetuar aquilo, porque aquilo, meu inconsciente vai entender que está dando certo. Então, por isso que, por exemplo, existe o processo do apego vem disso, uma necessidade instintiva de perpetuar aquilo que deu certo, né? Isso é natural, isso é inevitável, né? Só que muitas vezes, por que as pessoas, por exemplo, ficam presas a relações que não estão dando certo, que não estão trazendo uma gratificação, não estão trazendo um real crescimento, um real desenvolvimento, uma real troca de carinho e prazer? Por que as pessoas ficam? Ou por que as pessoas se bloqueiam de experiências que podem trazer isso? Por conta disso, inconscientemente a gente é preso ao passado, por conta desse processo de evitar a dor e buscar o prazer, certo? Isso não é errado, estou constatando que é. O que é o processo da meditação, né? É você se tornar plenamente consciente. Então, existe a consciência, que é o observador. Então, existe uma testemunha aí, entre aspas, por trás dos seus olhos, que entende, que está vivenciando. Existe algo vivenciando os 5 sentidos, os pensamentos, as emoções. Tem algo aí consciente. Só existe vida porque tem alguém consciente. Existe a consciência. O universo, ele é autoconsciente. Antes de ser matéria, antes de ser forma, o universo é consciência, certo? E existe a mente. Então, a gente faz essa diferenciação entre a consciência, que é o observador silencioso, e a mente, que é todo as memórias, a racionalização, a interpretação que a gente dá sobre as coisas, todo o mecanismo que vem dessa bagagem do passado, as coisas que a gente foi aprendendo, desenvolvendo e aprimorando com o tempo, né? Então, tem a mente. A mente, ela dialoga, ela está o tempo todo como uma voz interior dialogando com a gente, né? Através dos pensamentos, né? Então, o tempo todo estão acontecendo pensamentos, sensações, sentimentos e emoções, né? E existe a consciência existe algo que está consciente disso. O processo da meditação é você, de uma forma simples e nua e crua, é sentar em silêncio e observar a si mesmo, sem no primeiro momento, sem querer mudar nada. Só observar, ficar consciente do que está acontecendo em você e ao seu redor, no nível sensorial. Então você coloca profunda atenção plena no seu corpo, nos seus 5 sentidos, e você vai observar que tem um diálogo mental acontecendo, que muitas vezes está extremamente agitado, essa atividade mental, e você vai perceber que a sua atenção, ela gravita para o pensamento. Parece que, inevitavelmente, você entra na história da sua cabeça e já começa a despertar certas emoções, né? E aí, quando você vê, você está fora do agora. Você perdeu a consciência, você entrou num sonho. E a gente faz isso o tempo todo, né? Vivendo histórias, vivendo memórias. Isso que é a ilusão, esse é o processo da ilusão. Então, você se tornar consciente é você vir para aqui agora e conseguir deliberadamente cessar a identificação com o pensamento e ficar na experiência do sentir. Por que existe uma dificuldade tão grande? Muita gente fala, acho que esse negócio de meditação não é para mim.
né? Eu não gosto, minha mente é muito agitada, eu não consigo. Tudo isso são fugas, porque você não precisa tomar banho, você não precisa escovar o dente, você não precisa fazer atividade física. Então, para fazer esse processo de limpeza energética, de limpeza mental, limpeza emocional, é muito importante a meditação. Né? Tem vários tipos de técnicas de meditação, mas a clássica, né, que é a cientificamente até comprovada e eficaz, é você sentar paradinho, com a coluna alinhada, com o seu corpo firme, confortável, e conseguir observar. Só que por que é tão difícil isso? Porque você vai começar a entrar em contato com conteúdos que você não consegue acessar quando você está extremamente ocupado. Porque quando a gente está com o nosso extremamente ocupado, porque a nossa sociedade é uma sociedade que se enche de afazeres, se enche de coisa para fazer. As pessoas não tiram um momento para simplesmente observar e ser. Os momentos de folga, as pessoas estão ocupando bebendo, né, ou conversando, assistindo conteúdo, não negando essas coisas, mas não existe uma cultura de parar, de não fazer nada por uma hora, por exemplo, né? A nossa sociedade é uma sociedade que busca fazer compulsivamente, constantemente esse fazer. E a gente não percebe que esse fazer gera esse fazer compulsivo, causa desequilíbrio em nós, no planeta, porque a gente não consegue. A meditação é uma forma de você se conectar com o espírito da vida, você se conectar com um nível mais profundo da sua consciência, que está além do nível egóico, que está além do nível superficial da sobrevivência. Você se conecta com um nível mais profundo, né? Mas para chegar nisso, você passa por uma camada de dor emocional. Por isso que é desconfortável. Existe processo físico também, né? De debilidade física, que impede as pessoas de sentarem, mas claro, você pode meditar numa cadeira, você pode ajustar a prática às suas necessidades. Mas, por exemplo, o bom da prática do yoga é que os alongamentos, as práticas, as posturas ajudam a gente a ficar com o corpo mais confortável nessa posição de meditação, que é a posição de lótus. Mas você pode meditar numa cadeira tranquilamente. Mas tudo que eu quero apontar aqui é a importância e o bem que faz esse hábito de parar e entrar em contato com as suas sensações sem se vincular temporariamente com o pensamento. Né? Essa concentração de você se desvincular dos pensamentos, mesmo que temporariamente, você vai perceber que existe uma dificuldade inicial nisso e que é uma barreira que tem que ser, é como um exercício, um músculo que tem que ser estimulado, uma capacidade que tem que ser treinada. A capacidade de desidentificar dos pensamentos e voltar para o estado natural, que é silêncio, que é essa pureza, inocência, sem explicação, simplesmente ser, né, puro. Então você vai passar por uma camada de emoções e você vai entrar em contato com suas dores. Você vai entrar em contato com aquelas sensações dos traumas anteriores da sua vida. E isso vai vir à tona. Esse processo vai puxar os desconfortos à tona. Porque o processo que as pessoas buscam, por conta desse instinto da busca pelo prazer, é o processo da anestesia, né? O processo de se ocupar. Mas quando você para olhar seu desconforto e não foge dele, porque quando a gente foge, a gente só faz ele crescer mais, a gente só tá empurrando ele mais pro fundo do tapete, para baixo do tapete. E quando você faz o processo dele vir à tona, você sentir, encarar as emoções desconfortáveis, deixar fluir, deixar vir aquele impulso, aquele choro, o que quer que seja, dar espaço para isso, fazer essa limpeza energética, emocional, que você faz através do silenciamento, da observação, da concentração, isso causa uma movimentação energética, bioquímica. Conforme você vai liberando esses processos, você vai conseguindo se aprofundar mais e ficar mais confortável, digamos assim, você fica agradável, né? Você consegue se estabelecer mais, cada vez mais na frequência do silêncio. E você sente a experiência de paz que isso traz e de consciência. A meditação, ela tem um efeito muito grande no nosso comportamento, na nossa capacidade reflexiva, na nossa capacidade de sentir empatia, de tomar decisões de um lugar mais humano,
mais profundo, mais assertivo. Quando você entra em contato com a dor, você se torna mais sensível perante a vida, né? Perante suas necessidades, as necessidades do próximo. Então tudo isso é um processo de retorno à essência, que é amor. Né? Porque a essência espiritual da vida, que gera tudo, que cria tudo, é o que a gente pode interpretar como amor. Então, é isso. Muitas vezes parece um caminho árduo, é um caminho árduo, mas é importante persistir. Né? Então, é muito importante se vincular, porque todos estamos aprendendo, ninguém é perfeito, ninguém é perfeitamente iluminado, mas tem pessoas que têm experiência nesse processo, experiência de vida. Então, se a gente está sentindo essa necessidade, é muito importante a gente se vincular. Aí que entra o lance da tradição, né? Que no Oriente tem muito essa questão do mestre, né? Então, procurar um professor ou um terapeuta, procurar alguém que você sinta que pode te ajudar nesse processo, né? De uma busca por uma vida mais plena, mais saudável. O que é realmente uma vida mais saudável, uma vida mais integral, né? Primeiramente, uma vida que tem paz interior. Tudo tem que começar da minha consciência, né? A realidade não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A consciência cria a realidade. Então, se eu consigo trabalhar, me dedicar a cultivar um estado interior de paz, de contentamento, de amor, é isso. Esse é o sentido da coisa, né? E viver a vida, viver em sociedade a partir disso, não se isolar na montanha. Né? É importante que a gente desmistifique essas práticas e entenda que elas são para todos. Né? E é isso. E todo o processo de conscientização, de cura da ganância, de cura da violência, de compreensão das. Só compreendendo as nossas emoções que a gente consegue curar a violência dentro de nós. Então é isso. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Fico muito feliz de compartilhar isso. Estou nesse aprendizado junto com vocês. Mas caminho com essas ferramentas, né? Estudo isso profundamente, diariamente, pratico, tento vivenciar isso constantemente. Então, se você sentir que eu posso te ajudar de alguma forma com o meu trabalho, conte comigo. Entre em contato através dos comentários, através do Instagram, no texto aqui do vídeo, em algum lugar você vai encontrar uma forma de me acessar. Eu estou totalmente aberto, né? E faz parte do meu propósito de vida, faz parte da minha alegria, né? Não é que eu quero ser, não é uma questão de ego, é uma questão que é isso, é uma urgência do meu coração expressar isso, né? E eu fico muito feliz. Um abração.